Boa noite, estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios PT na Câmara em Brasília, com um convidado muito especial hoje, deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, que vai abrir o programa, além de dar aquele tradicional boa noite, que já são 6 horas e 15 minutos aqui em Brasília, tem uma notícia de primeira mão para o país. Boa noite, deputado Zé Neto, tudo bem? Boa noite, Leite, boa noite a todas e todos que nos dão o prazer dessa audiência. A notícia boa, nossas bancadas, senadores, deputados federais, deputadas, senadoras, estão nesse momento vindo de um encontro com o Ives Gandra, Isso, TST, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e temos aí uma boa notícia com relação às 1.000 demissões que tinham ocorrido, tinham sido anunciadas na Petrobras. Há uma notícia de suspensão dessas demissões e nós esperamos que ventos de diálogo, ventos de bom senso possam soprar e termos aí a reversão desse quadro e que possamos ver a Petrobras sentar com a representação dos trabalhadores, das trabalhadoras da Petrobras. Está aqui você hoje com o jaleco, né, da FUP. É isso aí. Isso é importante a gente lembrar que esse é um símbolo de defesa do Brasil, defesa da Petrobras e defesa da nossa soberania. Portanto, nossa solidariedade às companheiras e os companheiros que nesse momento fazem esse embate e dizer que nós estamos solidários a essa luta e agora, daqui a pouco, nós estaremos participando de uma reunião com as representações dos caminhoneiros do Brasil. Então, a gente está vendo aí um movimento fortíssimo que vai no sentido de inverter essa pauta de desmanche, de desmando da economia brasileira e de entreguismo que leva o Brasil a uma condição de fatiamento do patrimônio da Petrobras, de alta absurda dos preços, inclusive a Petrobras vai anunciar agora um lucro exorbitante. Em parte, é muito importante saber que a Petrobras tem lucro, mas do outro lado é bom saber que esse lucro vem, em parte, da venda de ativos da Petrobras, da venda de patrimônio do Brasil e de outra parte de um alinhamento dos preços do combustível interno do nosso país, nós que produzimos petróleo suficiente para termos inclusive hoje a autonomia e termos autossuficiência e hoje infelizmente o que nós estamos vendo é o Brasil tendo que alinhar seus preços com os interesses internacionais de economia que não pode dar as regras e ditar as normas e ditar os preços da forma que estão sendo ditados aqui internamente. Isso prejudica caminhoneiros, isso prejudica a nossa economia e isso não dá à Petrobras a responsabilidade econômica e social que ela deve ter com o nosso país e com nossa soberania. Pois nós estamos ao vivo com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, conversando aqui diretamente dos estúdios do PT na Câmara, falando já sobre essa vitória, né, que os petroleiros tiveram hoje à tarde no TST, revogando essas 1.000 demissões arbitrárias, né, comprometendo a vida, inclusive profissional, desses trabalhadores do sistema Petrobras, da Fafem no Paraná, Fafem lá no Sergipe também, né, na Bahia. Na Bahia. Né, na Bahia com todo o Brasil, né? hoje nós temos 121 unidades paradas. 121. E a luta é em defesa do patrimônio da Petrobras, em defesa de uma política que corrija distorções, especialmente de alinhamentos desnecessários do ponto de vista estratégico para a nossa economia, para o nosso poderio energético e para a nossa, como eu disse agora há pouco, para a nossa soberania. Nós temos que entender, e preciso que a gente coloque isso claramente, não se fala não é apenas na situação de ser contra ou não privatização, é de se pegar o patrimônio estratégico desse país, como eles fizeram e estão tentando evoluir no tocante ao saneamento básico, como eles fizeram e estão fazendo e estão querendo fazer mais com relação à energia elétrica, aos setores da energia elétrica, principalmente a Eletrobras, e como eles estão fazendo aí fortemente hoje com a Petrobras. Vocês podem olhar ao redor do mundo, ninguém está fazendo isso do ponto de vista estratégico com suas economias. O interessante é que os países da OCDE, por exemplo, os países da OCDE, os países que estão num processo mais evoluído do ponto de vista econômico e social, os considerados países mais ricos, ao contrário do que está se fazendo no Brasil, hoje, por exemplo, a Alemanha está reestatizando serviços públicos,
como saneamento. Exato. E por que isso? Porque os estados mais ricos, os países mais ricos, sabem que a discussão com relação ao fortalecimento do Estado é que dá credibilidade a esses países para que eles possam ter uma consolidação das suas instituições, da sua atenção com o seu mercado interno, com o seu povo, e isso dá credibilidade para que eles possam, evidentemente, receber os investimentos necessários. Portanto, no Brasil, hoje se faz o inverso, se fala muito em reforma tributária, que é importante, nós estamos a favor de que se faça uma reforma tributária, inclusive progressiva, onde quem ganha mais paga mais. Nós queremos reduzir impostos no setor produtivo, inclusive vemos com um olhar muito atencioso que é preciso tirar impostos indiretos e fazer que impostos diretos, como acontece de forma clara em todo o mundo, especialmente no mundo moderno, nos países mais ricos como França, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e a gente está caminhando para isso. Então o Brasil vai na contramão. O Brasil acaba entregando seu patrimônio, não fortalecendo o Estado, não fortalecendo o fomento, não fortalecendo a condição estratégica do nosso país, tentando de toda forma entregar de forma fatiada a nossa Petrobras. E essa luta hoje pela Petrobras é uma luta que diz muito aos interesses do momento e os interesses do futuro do Brasil, da nossa economia, da nossa atenção social e, mais uma vez, eu repito, da nossa soberania. Vamos pedindo para você que está chegando agora, acompanhando essa transmissão com o deputado federal Zé Neto, para curtir, compartilhar e também dar a sua opinião aqui pelas redes sociais, como fez a Mazé Holanda, né? Boa noite, Mazé Holanda. Esses trabalhadores merecem todo o apoio. O PT olha para o trabalhador brasileiro, diz a Mazé Holanda. Né? Também... Um abraço, Mazé, aí. Isso. Satisfação poder estar com você nesse momento aqui dessa live. A Marinalda Aparecida também diz que esse governo, né, o governo Bolsonaro, tem que ceder, porque está difícil. Os Estados Unidos mandam e querem acabar com a nossa soberania. O presidente Eles Lula querem falou acabar. Olha, disso, gente, hoje a conversa com o Lula agora à tarde, aqui em Brasília, com a nossa bancada de senadores e deputados federais, deputadas, foi uma conversa muito importante porque chama a atenção de uma coisa que nós temos que enveredar, diria, com mais vigor e novamente e com mais empenho. Nós temos que defender o patrimônio nacional. Nós temos que defender uma política de Estado que possa recompor principalmente a geração de emprego, renda e de desenvolvimento. Nós estamos assistindo o Brasil nesse fim de ano encerrar o ano com 0,10 com relação ao seu PIB de investimentos públicos. Isso é uma tragédia. Dilma tinha 3,2, chegou a 3,2 de investimento público. De investimento público com relação ao PIB. O mundo moderno, os países da OCDE, que eles tanto falam que vão para a OCDE, que vão para a OCDE, encerram o ano com 3,29, 3,31. Imaginem, e a gente aqui 0,10 de investimentos públicos. Não existe nada igual no mundo. Você vai na China, existe investimento público. Você vai nos Estados Unidos, existe investimento público. Você vai na Alemanha, existe, e agora a Alemanha ainda está com uma política agressiva de reestatização e de ampliação de investimentos públicos e de fomento público, porque aqui também não tem fomento. E eles vendem uma situação econômica totalmente anômala, uma situação de enfraquecimento do Estado, de corte de investimentos públicos, de corte de fomento, de fragilização da economia interna e que cria, evidentemente, uma situação absurda do mercado interno e do nosso setor produtivo. Aliás, a indústria fecha o ano com os piores índices da sua história dos últimos 50 anos. E nós temos que rever essa política econômica. E o Lula chama a atenção disso. Exato. Chama a atenção da necessidade que nós temos nesse momento de fazer o enfrentamento, inclusive propondo saídas para a nossa economia. Eles não têm qualquer responsabilidade. Aliás, agora no fim do ano anunciaram que houve um certo declínio dos números de desemprego. Não é verdade. O que houve foi um aumento absurdo da informalidade, que já chega a 42% de informalidade no Brasil. São números alarmantes e com aviltamento, uma redução de ganhos salariais e de renda. Exatamente. E isso gera, evidentemente, um grave problema para a nossa Previdência. Um grave problema para a arrecadação fiscal do Brasil como um todo, de municípios, estados e União. E gera também um desemprego
que essa informalidade não pode ser considerada em grande parte como emprego, é subemprego e de forma tal que depreda, evidentemente, a economia interna e o nosso lastro e a nossa base econômica de consumo. Não é à toa que a indústria vai mal, não é à toa que cresce, inclusive, o consumo no setor primário e a gente vai enxergando o Brasil sem muita alternativa do ponto de vista da saída dessa crise, que agora, na minha visão, infelizmente, está sendo constatado isso, vai se avolumando. E esse desemprego, essa perda de renda, essa perda de geração de atividade econômica, isso tende a crescer e parece que uma anestesia foi dada em alguns setores representativos da nossa produção nacional, da construção civil, da indústria, do comércio, que precisam atentar. Eu acho que é hora de um grande pacto nacional para que a gente aqui no Congresso e no Senado possamos, inclusive, intervir. Como agora, acabei de assinar, agora há pouco, tem poucos minutos, um pedido de decreto legislativo para reverter uma posição do governo brasileiro, através da portaria 10, de 10 de fevereiro agora, que ele propõe uma abertura escancarar as vendas públicas, ou seja, as compras governamentais. Ou seja, serviços e materiais de consumo, enfim, abrir para o mundo as nossas contas governamentais. O interessante é que ficou mais difícil para a empresa brasileira se credenciar e participar das licitações do que a empresa internacional. Facilitou para os gringos e dificultou. Facilitou para fora e dificultou para dentro. Agora, o interessante é que você não assiste isso em nenhum lugar do mundo. Eles falam que isso está sendo feito para viabilizar a ida para a OCDE. Pois bem, então vamos viabilizar a vida para a OCDE, melhorando o investimento público. O que vocês não fizeram, eles não fizeram. Houve uma economia em outubro do ano passado de 20 bilhões de reais. Esses 20 bilhões, eles pagaram débito bancário, pagaram o que a gente chama os papagaios, né? Os débitos e os títulos bancários. E aí, esses 20 bilhões poderiam ter ido para o investimento público, poderiam ter ido para a construção civil, retornado, por exemplo, que hoje passa uma profunda crise, o Minha Casa Minha Vida, que são recursos que quando você bota R$1, volta R$1,46, só de tributo e de taxas, imagina, e de impostos. Então, nós vivemos um momento, Leite, extremamente grave da nossa economia e do nosso posicionamento econômico. Nós vamos para cima e vamos fazer como estamos fazendo hoje. Sermos solidários a quem defende o patrimônio público, a quem defende a nossa soberania, como a FUP, os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, como agora os caminhoneiros começam a se manifestar querendo uma política adequada para que a gente tenha de forma estratégica um preço adequado do combustível e vamos partir para cima. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Zé Neto, a audiência aqui está subindo, já batemos em 200 pessoas aqui, né, ao vivo. Isso é muito bom, porque as pessoas estão interessadas, né, em conhecer aqui a boa política que é feita em Brasília pela bancada do PT. Mas a Inês Jambo diz aqui o seguinte: educação tem que entrar nessa luta também, nenhum direito a menos, diz a Inês Jambo. Eu concordo, Inês, tanto é que nós estamos aqui trabalhando com relação ao Fundeb. Então, o Fundeb, nós estamos aqui agora, hoje pela manhã, inclusive, nós tivemos um debate importante aqui na casa, na comissão especial, e esperamos que o intuito do governo, que é reduzir recursos, que pode, inclusive, criar grandes problemas para o futuro da nossa formação de estudantes, da formação básica, principalmente nos estados mais pobres, especialmente os estados mais pobres do Nordeste, e a gente está trabalhando com um foco na educação, sim. Nossa bancada tem pé no chão com relação à defesa da educação, a defesa da saúde, a defesa de uma construção que vinha sendo feita, de um lastro econômico, principalmente para o desenvolvimento regional. Nós estamos vendo hoje, você passa um ano de governo, já vem 1 ano e 2 meses, não existe 1 milímetro de política regional, não existe 1 milímetro que fortaleça a produção rural, não existe 1 milímetro que fortaleça os movimentos de ganho social e de ganho econômico dentro desses setores mais empobrecidos. E o que nós estamos vendo é o defiamento do Minha Casa Minha Vida, o defiamento do Bolsa Família, o definhamento das políticas sociais, principalmente por campo. Agora mesmo eu estava vendo alguns dados que foram me dados por Eva Chavon, que trabalha com o nosso senador Jacques Wagner,
colocando da preocupação que ela tem e me mostrou dados importantes com relação à queda de investimentos, à queda de recursos que eram designados para o fomento da produção agrícola rural, principalmente do alimento básico do dia a dia do brasileiro. Está se deixando de investir na plantação de feijão, de arroz, da comida básica da gente. Literalmente do feijão com arroz. Exatamente, do feijão com arroz, vamos simplificar, para se investir na soja. Então há um movimento de facilitação, que eu não estou dizendo que está errado, de investimentos da agroindústria, mas isso em detrimento de retirar recursos, que são recursos importantes que estavam sendo investidos, principalmente fomentando a produção rural do feijão com arroz do nosso dia a dia. Exatamente. E o presidente Lula deixou claro hoje na reunião da bancada com o PT na Câmara e o PT no Senado, e que o brasileiro precisa, o futuro, né, segundo o presidente Lula, é o brasileiro voltar a comer 3 vezes ao dia, né, ter emprego, geração de emprego e renda, que aliás, deputado, ele pediu para falar hoje, conversando ali com os senhores da bancada, né, mais do programa emergencial de geração de emprego e renda, que o PT tem alternativas à crise do país, né? Exatamente, a gente hoje teve uma conversa muito importante, porque é um processo que a gente tem uma história de vivências dentro do governo, dentro da economia do país, dentro do desenvolvimento sustentado do país, dentro da proteção dos que mais precisam, e que gerou, evidentemente, um lastro importante de geração de renda, de emprego, de desenvolvimento. Nós saímos de 12º no Brasil, passamos a ser, ficamos entre o 6º e o 7º do mundo, e isso em praticamente 12, 13 anos, e dando uma demonstração clara de que o pobre não é o problema do Brasil, ao contrário, é a grande solução. O desenvolvimento regional, atacar de forma consistente as políticas sociais para que a gente possa, com essas políticas sociais, fazer com que o nosso interior se desenvolva, acreditar no trabalho do povo brasileiro, acreditar na produção rural, acreditar na produção agrícola, acreditar na produção industrial, acreditar no setor produtivo como um todo, é olhar para o Brasil, mas olhar para a sua soberania, olhar para a sua capacidade de investimento, olhar para a sua capacidade de fomento e mostrar que o que nós fizemos, nós tínhamos a clareza, e hoje está cada dia mais nítido, de que estávamos no caminho certo para o desenvolvimento do nosso país. O deputado Zé Neto tem que participar daqui a pouco de uma reunião que está começando lá na liderança do PT, mas só para finalizar, deputado Zé Neto, aqui a Lilian Nogueira também lembra que os Correios também são patrimônios do Brasil. Olha, inclusive lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós conseguimos reverter já por 2 vezes votação que levava adiante esse projeto de privatização dos Correios. Importante lembrar que eles sempre fazem isso. Eles pegam alguma coisa de dificuldade que tem alguma empresa, por exemplo, a Petrobras, eles falam da corrupção. Mas eles esquecem que a corrupção está na Petrobras há muito tempo antes do PT. Dizer aqui que alguma coisa precisava ser saneada, nós concordamos, alguma coisa precisava sim ser saneada. Mas é bom lembrar que em 2003 nós pegamos a Petrobras valendo 14,5 bilhões de dólares. Em 2014, olha que diferença, saímos de 14,5 bilhões de dólares para 214 bilhões de dólares. Nós crescemos 1.250% o patrimônio da Petrobras. Então é importante salientar que o que eles vendem normalmente não é a realidade do que a gente precisa defender. No caso dos Correios, vão no mesmo viés. Vendem o quê? Vendem que os Correios são ineficientes, que é uma máquina onerosa, que é uma máquina inchada. Agora, olha bem, quando os Correios se abriram, principalmente no governo Temer, que algumas empresas começaram a fazer as entregas mais comerciais, sabe o que acontece, gente? Quando elas vão entregar o que vocês compram, o que a gente compra, o que a população compra, para os rincões desse país, o interior, os distritos, os lugares mais distantes, sabe a quem eles recorrem? Aos Correios. Então é importante lembrar da função social dos Correios brasileiros, da função estratégica dos Correios. A gente tem que lembrar disso, porque é a mesma coisa do saneamento. Se fala muito em vamos aqui trazer novos recursos para o saneamento, mas o saneamento, muitos dos municípios que hoje
têm saneamento básico, não dão lucro para as empresas. Na Bahia, de 368 municípios que nós cobrimos com a Embasa, no estado são 417 municípios no seu todo, 368 a Embasa, que é a empresa pública de saneamento, é quem cobre esse fornecimento de água e esgoto. Pois bem, sabe quantos dão lucro de 368? Apenas 20. E é esse panorama que eles utilizam. Então vão vender os 20 que dão lucro e os demais não vão ter o apoio e a sustentação do recurso público? Está errado. A mesma coisa com o Correio. Os Correios, nós precisamos defender as empresas, essa empresa que é muito valiosa para o destino desse país, para a estratégia desse país e especialmente para o desenvolvimento dessas regiões mais distantes, mais longínquas, que precisam de investimentos nesse aspecto fundamental, a entrega não só comercial, mas também na utilização dos Correios, que tem, de forma estratégica, uma função muito grande em um país continental como o Brasil. Portanto, quero aqui registrar também que nós já estamos nessa luta com relação a defender os Correios. Claro, se tem que fazer alguma distensão para o setor privado, que ele possa fazer mais investimentos, venha fazer os investimentos. O que não pode é tirar a função pública estratégica, demitir funcionários e diminuir o tamanho de uma empresa tão valiosa e tão relevante para os interesses estratégicos do povo brasileiro e do futuro dessa nação. Tá certo. A Rosana Freitas também disse que está assistindo o senhor lá de Santos, São Paulo. Grande abraço, Rosana. O Luiz Carlos Soares dando os parabéns para o senhor, parabéns, deputado. E o Celso Barbosa diz que sempre acompanha o seu trabalho pelas redes sociais. Parabéns pelas entrevistas. E a Cláudia Olivier manda boa noite. Grande abraço para a Cláudia, grande abraço aí para o Celso Barbosa. Para todo mundo que está nos acompanhando. E pedimos que todos compartilhem essa. Olha, toda vez que a gente fala aqui, sim, durante o dia, no outro dia, repercute. Os compartilhamentos ampliam, o debate toma mais densidade. Eu acho que é isso que é importante. Nós vivemos um momento da pós-verdade, onde eles, inclusive, estão todo dia se vendo isso. Agora, há poucos dias, mais uma denúncia de que eles têm um exército de fake news que trabalham na surdina, que gastam fortunas por mês para que tenhamos aí, nesse dia a dia, a pós-verdade, os fake news e tudo um processo bem elaborado, bem estruturado de uma informação que não condiz com a realidade e as necessidades do povo brasileiro. E são nesses espaços, como nós estamos fazendo aqui agora, que nós vamos ter elementos para proporcionar mais argumentos para que tenhamos condição de fazer o bom debate e defender as posições que para nós são essenciais para seguirmos em frente lutando por mais Brasil, mais Brasil de verdade, e não o mais Brasil que eles pregaram aqui, que a todo momento que a gente vê é mais Brasília. É mais Brasília e menos Brasil. Exatamente. Deputado Zé Neto, muito obrigado pela sua participação, bom retorno, não esqueça da gente aqui no Ponto a Ponto. Sempre importante estar aqui com vocês, importante estar com o público. As redes sociais vão ter um papel cada dia mais relevante do ponto de vista da formação da opinião. Eu acho que a gente tem que, nesse ano, especialmente, que é um ano de eleição, combater o fake news. Isso aí. Combater com muito vigor o fake news. Compartilhar a verdade. E façamos por onde temos condição. E no dia a dia das nossas relações todas, na igreja, no jogo de futebol, na família, com os vizinhos, falarmos de política como uma saída para a vida social, como uma saída para os coletivos. Não podemos aceitar a discriminação, a demonização da política, como eles fazem. E se apresentam, eles que eu falo, pessoal, minha gente, são os que estão hoje no poder, pregando a despolitização, ao tempo que a gente vê a cada momento algo muito bem estruturado do ponto de vista ideológico, de destruição do Estado brasileiro, de destruição, inclusive, das conquistas todas que foram fruto de lutas e muitas lutas, especialmente no século XX, e temos agora a grande tarefa de fazermos esse enfrentamento. Eu encerro dizendo, inclusive, gente, que se tem uma coisa positiva em toda essa crise, é que aqueles que se escondiam, que andavam na surdina, que faziam por detrás das cortinas e por detrás das câmaras, estão agora
muito nítidos e muito perceptíveis. Portanto, se o mal está perceptível, mais perceptível, e com as manguinhas de fora, nós que fazemos e lutamos pelo bem desse país, que temos cada dia mais vigor para fazermos com que o bem seja mais politizado, tenha mais estrutura para enfrentar o mal e acredite mais no seu potencial. Vamos em defesa do Brasil, em defesa da nossa soberania, nosso Estado de Direito, em defesa do povo brasileiro. E finalizando com a estrela Santos, que diz o seguinte: defender a Petrobras é defender o Brasil e a nação brasileira. A Petrobras e a Amazônia são a nossa soberania. Lembrando que soberania é algo muito valioso para uma nação, para um povo e para o seu destino. Então, muito obrigado, uma boa noite, deputado Zé Neto. Valeu. Até a próxima. Valeu, Leite. Muito obrigado. Valeu, gente.